Olá, meu querido, olá, minha querida. Mais uma vez, minha imensa gratidão pelo carinho da sua atenção para com o nosso trabalho aqui nas redes sociais. Eu sou Alaomir, sou consultor espiritual e é sempre uma imensa satisfação poder trazer aqui um conteúdo baseado em estudos e pesquisas para que possa ser de grande valia para você, né? E de grande aproveitamento. E eu quero sempre aqui compartilhar o conhecimento. A nossa única missão aqui nas redes sociais é essa, é divulgar, informar e fortalecer a nossa religiosidade em todos os segmentos das religiões afro-brasileiras. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixa aí um comentário, assina o sininho para receber notificação, dá um like aí que é muito importante a sua amizade, não só para mim, mas para todos nós aqui da casa da mãezinha Oxum, né? Para ajudar o nosso trabalho a fortalecer. É as suas dúvidas que são minhas dúvidas e assim a gente vai aprendendo junto e desbravando essa religião tão rica que a gente morre e não aprendeu tudo. Eu sempre digo que eu não sou o pai Google, nem a mãe enciclopédia do candomblé e nem o sabidão. E não estou aqui para ditar regra e nem dizer o que é certo, o que é errado. Tá bom? Mas estou aqui para compartilhar o conhecimento daquele pouquinho que eu aprendi até aqui. Sei que ainda tenho que aprender muito, mas o pouco que eu já sei, nós podemos sim conversar, falar de axé, compartilhar. Tá certo? E hoje, mais uma vez, é para responder uma pergunta. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal. Eu não quero lhe perder a sua amizade. É muito importante para mim, para me ajudar nesse trabalho, tá certo? Então, vamos ao vídeo de hoje, que é para responder mais uma pergunta que foi feita para mim. A pergunta foi o seguinte: Alaomir, qual é a folha, qual é a magia que você pode ensinar para que a gente possa incorporar com mais força pombagira, caboclo, né? Qual é para sentir mais, para facilitar, para melhorar a incorporação das entidades? Bem, primeiro a gente tem que seguir uma base que é muito lógica. Na África não existe culto para caboclos, para pombagiras, né? Para os exus catiços, como nós conhecemos aqui no Brasil. Então, por que em alguns terreiros de candomblé, ou então 80% dos terreiros do candomblé no Brasil, né, o babalorixá e alorixá, tem a sua pombagira, o seu exu, o seu caboclo, o seu boiadeiro, o seu marujo, né? Enfim, tá errado? Não. Nós somos brasileiros e eles são os nossos ancestrais que deram a vida deles por esse Brasil. Eles são os nativos da terra, né? Então, eis a necessidade e a importância de prestar culto, né, a essas entidades tão importantes para a nossa religiosidade. Só que segue-se um princípio. Essa base que eu quero compartilhar com você. O culto de orixá não é o mesmo culto de caboclo, de entidades, de guias, de encantados, né? Que ainda tem essas diretrizes, como tem os ajuremados lá na Jurema, né? Os mestres, né? Os catimbuzeiros, enfim, a nossa religiosidade afro-brasileira é muito gigantesca e de região para região ela muda muito. Porém, eu quero aqui compartilhar com você, né, o que nós professamos quando se trata entidades, encantados, né, caboclos, guias, exus e pombagiras dentro do nosso axé, dentro do nosso templo. Como é que funciona? Primeiro que muitos de nós sacerdotes da religião afro-brasileira, o nosso primeiro encontro com a religiosidade, claro que não é todos, mas a maior parte, o nosso primeiro contato com a nossa religiosidade foi dentro de um terreiro de Umbanda, de um centro de Umbanda, de uma tenda de Umbanda. E o que eu quero dizer com isso? Que realmente ali é prestado os cultos aos caboclos, aos guias, aos exus e às pombagiras, né?
E quando se fala da Umbanda do Norte, eu digo pela qual eu conheço, né? Nós temos uma base ritualística de desenvolvimento, de firmeza para, né, para que haja esse afloramento, para que possa se aflorar a mediunidade de um médium, a fim de que ele possa firmar o seu guia, o seu caboclo, a sua pombagira, né, a sua entidade. E como que isso é feito, né? Tem até uns ritos que a gente faz aqui que lembra lá no candomblé, no ritual das folhas, né? No ritual da mesa fria, no ritual antigamente como faziam aqui em Manaus, chamava leri, né? Que é? Que é comungar com o orixá. Só que quando a gente fala de Umbanda, quando a gente fala de desenvolvimento, de firmeza, de fortalecimento da entidade, de sentir a entidade, de alimentar ela dentro do nosso corpo, na nossa mediunidade, segue um padrão mais ou menos parecido, que é as 7 obrigações. Aqui no nosso templo a gente faz, né, a gente segue esse princípio. Primeiro passa pelas 7 obrigações de Umbanda, não tem nada a ver com candomblé, não pode misturar o culto. Entidade, caboclo, eles são procedentes de oriundos da Umbanda, né? Orixá é Queto, orixá é Angola, orixá é Banto, orixá é africano. Então não dá para miscigenar, misturar. O que canta para um, canta não. Vamos com muita calma para que a gente não possa se perder, né, nesse caminho. Então, aqui no nosso templo a gente segue essa tradição na qual eu aprendi dentro da minha Umbanda querida, na qual eu comecei minha vida religiosa, que são as 7 obrigações. Que primeira de todas é a do anjo da guarda, que pertence a Pai Oxalá, que seria o batismo, que sempre é feita nas cachoeiras, né? Então leva ali o neofito, leva lá o médium para a cachoeira, ele passa 7 dias antes de resguardo e 7 dias depois, né, de resguardo, a fim de que ele possa purificar o corpo e a mente dele, né, para que ele possa receber aquela energia, né? Ou seja, o corpo dele é preparado, né? Ele tem uma abstinência de diversas coisas que são proibidas para ele fazer, locais para ele ir, comidas para ele comer, onde ele se entra ali num preceito que antecede o batismo, né? Preparando o corpo dele, a mente dele, o espírito dele para receber aquela ritualística, que sempre é numa cachoeira e tudo ali é feito nos caminhos de Pai Oxalá, né? Onde ele recebe uma guia, que na Umbanda não existe, não é fio de conta, não é, né, ilequé, nada disso. Na Umbanda é guia que a gente chama, né? Determinando as cores de acordo com a linhagem. Porque a Umbanda ela trabalha com 7 linhas, então tem que ser batizado, tem que ser cruzado, né? Tem que ser firmado as 7 linhas, né? Fazer a obrigação das 7 linhas para que ele possa receber uma conta de cada linhagem dessa, né? Uma espada que nada mais é do que um pano branco, que denomina-se espada, né? Se fosse no candomblé seria um pano de costa, mas ali é uma espada na qual ele passará, o seu caboclo dará passes, enfim. E a obrigação, né? Na qual, a do batismo, que é destinada para Oxalá ganhar a conta, né? A guia de 7 pernas branca, pode ser de uma só perna, 3 ou 7, né? Passa por todos os rituais do branco. Existe um amansi, que muito específico só para essa ocasião, que vai diversas ervas, raízes, cascas, essências, né? Preparado, que dorme no sereno, que é rezado, que é cantado, que é entregue a uma certa divindade, uma certa entidade da mata, né? Do encantamento, que para ele possa receber aquele amansi na cabeça dele, consagrando aquela cabeça à Umbanda, que dali então é firmado o anjo da guarda, da qual ele vai poder cultuar, né, acender sua vela semanalmente para o seu anjo da guarda, tá? E fortalecer, né? E existe, na nossa tradição aqui do templo, existe uma entidade que se torna o padrinho, né, daquela obrigação, que é o que faz o ato, que é o que faz o rito, né, na cachoeira, né, que existe cantigas específicas para essa, né? E cantigas, defumações específicas, né, banhos específicos, descarrego, existe um ritual de limpeza antes para que possa passar por isso.
Após isso, aí tem a segunda obrigação, que é a obrigação da encruzilhada, que chama o povo da esquerda, né? Aí sim é quando entram os Exus e as pombagiras, né? E é feita uma obrigação na encruzilhada, né? Sempre à noite, que também tem os ritos, tem um resguardo do antes, do durante e do depois, e um amanci específico para o povo da esquerda, que é o que dá o fortalecimento, o amanci, a consagração, para que aquele ori, para que aquela cabeça, vamos chamar assim, né? Na Umbanda chama coroa, né? Possa estar adequado, está apto, está fortalecido, firmado com aquela entidade que é firmada naquele momento onde há uma obrigação para o povo da esquerda, sempre casado, né? E ali então ele recebe a espada, né? As guias do povo da esquerda, né? E mais outras coisas. A próxima é a das matas, né? Que é para os índios, para os encantados das matas, né? Que aí recebe também o amanci e tal. São 7 obrigações. A última tem a dos herês, tem a do preto velho, né? E a última de todas... Perdão. A última de todas é a do povo das águas. É a obrigação do povo das águas. É o que fecha esse ciclo de 7 obrigações. Que é quando abre-se os portais, né, da cidade encantada das águas, de onde vem toda a força vital, onde existe um amanci específico, porque cada obrigação dessa é assistida por um amanci específico que vai lavar a cabeça do médium, tornando apto, fortalecendo aquela entidade, aquela energia daquela linhagem. São 7 linhas, cada linha tem uma obrigação específica, um rito específico, uma cantiga específica, um amanci específico, uma difamação específica, um resguardo específico. E a que finaliza todas é a do povo das águas, né? Que é, eu acho, né, na minha opinião, que é a das melhores, é uma das maiores. E não que outras não sejam tão boas, mas é porque é ali que realmente há um encontro com o seu guia, com o seu encantado, com a sua entidade, né? Porque existe o amanci que vai coisas diferentes que não foram nos outros amancias anteriores, né? Que é um amanci muito bom de fortalecimento, de visão, é que abre a visão, é que abre a incorporação de verdade, é que fortalece, é que firma, né? Que é a energia das águas. Nós não podemos negar naquele momento a força de Oxum, que dá a visão ao médium para que ele e a entidade dele possa ser adivinho, possa olhar nos olhos e falar a vida das pessoas. Mas acima de tudo, firmar no corpo dele aquele compromisso de realmente tomar a consciência dele, a fim de que ele não venha passar vergonha, né? Como acontece, né? Quando a gente se desconecta muito também desses ritos da Umbanda, do fortalecimento da entidade, das obrigações da entidade, do caboclo, né? Ele também a energia dele vai esfriando, que precisa ser alimentada. É por isso que na Umbanda existe o desenvolvimento, né? Que é toda semana tem que tomar lá os banhos de fortalecimento. Toda semana força, sempre força. Força, sempre força. É o que mantém a entidade forte, é o que mantém o caminho do filho positivo, né? No candomblé de caboclo, diga-se de passagem, vamos falar assim, existe as reuniões, né, onde você marca a reunião com o seu caboclo de 15 em 15 dias, ou então a cada mês, na qual tem todo um processo, uma ritualística de limpeza, purificação, né, aquele banho, aquele espaço, que é o fortalecimento, né, que é a firmeza para ele se reafirmando, para que possa se alimentar cada vez mais aquela energia. Uma vez que nós cultuamos energias, né, tanto no culto de orixá como no culto de entidades. São energias. Se a gente não alimenta, elas vão enfraquecendo. Elas vão, né, deixando... vão ficando um pouco fraca a energia. Então nós precisamos fortalecer, alimentar, né, cada vez mais para que ela se torne cada vez mais forte no nosso corpo, nos acertos, nas respostas, né, na incorporação, né, que é um processo evolutivo, não é chegar assim, me incorporei 100%. Não, é um processo que nem o Yaô, ele nasce sentindo uma energia pequena e aquilo vai aflorando, até ele ter realmente
ali o transe por completo, né? Vai amadurecendo aquela energia. De mesmo modo, as entidades caboclo. Eis a importância do desenvolvimento, eis a importância das firmeza, eis a importância dos amanci. Força, sempre força. Na Umbanda existe banho de chama, né? Existe banho de força, existe banho de desenvolvimento, né? E existe os amancis separados. Então, ó, que vai folhas preparado e coisas diferentes em cada banho desse, né? Então, é muito importante conhecer isso. Mas eu vou responder aqui a pergunta que foi me feita, tá bom? Que é de muita importância e quero compartilhar aqui com vocês. Pode ser que na sua tradição, no seu axé, não faça, mas eu vou compartilhar o que eu aprendi e o que realmente dá muito certo, né? Que deu muito certo para mim, né? E deu certo para as pessoas que se cuidaram aqui no templo, né? Muitas pessoas que se cuidam aqui, que se cuidaram na Umbanda, né? Hoje nós estamos na cultura dos orixás, na religião dos orixás, né? Professando, seguindo, né? Com mais intensidade a religião dos orixás. Então, mas tão bem, graças a Deus, todos se deram bem, todos, sem exceção, porque deu muito certo. Que é porque segue uma base, né? Se você segue essa base, não tem como dar errado, né? Então, inclusive, quando faz a firmeza, antigamente existia esse processo de que a entidade do médium, ela só ia beber bebida alcoólica, só ia consumir bebida alcoólica depois de muitas obrigações, né? A entidade vinha e ela ia passar por um desenvolvimento e doutrinação. E ali ela bebia uma bebida na cuia, né, preparada pelo pai de santo, pelo zelador, pela zeladora da casa, né, bebidas essas que às vezes ficavam dentro do pote, bebidas essas que muitas das vezes também poderiam em algumas ocasiões ser guaraná, que chamavam água doce, né, até o médium ganhar firmeza do seu caboclo, do seu encantado, ter a doutrinação para que ele pudesse beber a espumosa, né? A famosa cerveja, né? E aí então tinha a bebida da Jurema, né? Tinha o mocororó, que era a bebida de fortalecimento, de consagração também, de fortalecimento, de força e firmeza para aquele encantado, para aquela entidade, para aquele caboclo, para aquela pombagira, né? Então passava primeiro por um processo de firmeza, desenvolvimento e doutrina, a fim de que o médium não pudesse ficar bebo, né, não pudesse passar mal, essas coisas assim, tá? E inclusive, antigamente, eu lembro que quando eu frequentava as casas de Umbanda aqui no norte, aqui no Amazonas, né, os médios, nos dias de sessão, de gira, principalmente de obrigações da casa, eles passavam por um resguardo que muitas das vezes eles não podiam comer, exatamente, ficavam com fome. E quando a entidade vinha, bebia muita cachaça, muita bebida, e os médios ficavam intactos, né? Porque, inclusive, tinha isso, né? Se comer antes da sessão, quando o caboclo chegava, a pessoa vomitava, passava mal, botava tudo para fora, né? A famosa peia do caboclo, que não era para comer. Né? Tinha que tomar toda aquela bebida, aqueles preparados que existia para a pessoa não ficar bêbada, para a pessoa não passar vergonha e incorporar de verdade. E eu me lembro que naquele tempo, os caboclos chegavam, eles não perguntavam, e aí meu filho, como é que o senhor tá? Nunca. Eles já diziam, eles apontavam o dedo na cara. E aí meu filho, passou por isso, por isso, por isso, né? Tá passando por isso, por isso, por isso, né? E as pessoas ficavam abasbacadas, com tanta, às vezes até envergonhadas das entidades falar os seus segredos assim na cara, né? Às vezes indiscretamente, mas aquilo fortalecia e o respeito também era fortalecido para com as entidades. E isso, para isso acontecer, claro que tinha toda essa preparação, para a entidade ficar assim realmente assertiva. Tinha as águas que lavavam a cabeça, os olhos, as folhas que lavavam a cabeça só para ter visão, né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade de ver, de participar dessas folhas, desses vidros, cascas, raízes de pau que botava dentro dos vidros, dos preparados, e ali lavava a cabeça nas sessões, né, para ter visão, realmente entrar em conexão e acertar. Né? Tinha até a vidência, que é um copo com água,
onde você lavava a cabeça com algumas ervas, principalmente essa do povo das águas, que é o que abre a visão, né, para que você enxergue até embaixo d'água, né? E aí você tinha acesso a olhar na vidência, não tinha esse negócio de jogo de búzio, né? Tinha cartas, tinha tarô, mas o carro-chefe da Umbanda no Amazonas naquele tempo era a vidência, onde a pessoa vinha para uma consulta, o zelador sentava na cadeirinha, sacudia o sininho em cima do copo de vidência e através daquela água ele olhava e ia contando tudo a vida da pessoa, assim, o que ela estava passando detalhadamente. Não só ele, quanto a entidade dele. E naquele momento também, quando tinha gira de desenvolvimento, era olhado na vidência o caboclo que estava em terra e o caboclo que não estava. E o caboclo que viria para aquela festa, para aquela cerimônia, através da vidência, o copo de vidência que passava por um rito, né, dos 4 elementos, né, fogo, terra, água e ar, que era do ponto certo da cor da vela, né, numa cor determinada, a folha certa que lavava, a difumação, né, e as pedrinhas que colocavam dentro da onde viria, né, para dar axé e visão. Mas aqui, voltando à pergunta que foi me feita, eu vou compartilhar com vocês, né, seguindo esse padrão, né, eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi, então eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu sei. Para Exu e Pombogira, você vai, né, para Exu e Pombogira, você vai levar uma oferenda casada. O que é uma oferenda casada, Laumir? Na Umbanda, o homem não vive sem a mulher não vive sem um homem. Toda casinha de Exu vai estar lá, ó, a imagem do macho e da fêmea. Então, eles são cultuados. Toda vez que você for fazer um trabalho para o macho, é obrigatório agradar a fêmea. E toda vez que você for fazer uma obrigação para a fêmea, é obrigatório agradar o macho. Então, aí chama-se casada, né? Você leva uma oferenda casada, né? Oferendas para um Exu macho e oferendas para Exu mulher, né? Pombagira, né? Vai até uma encruzilhada, né? Invoca, canta o que você sabe, acende os pontos, firma lá tudo direitinho, né? Leva charuto, leva cigarrilha, o cigarro, né? A bebida dela, a bebida dele, né? Invoca a energia, chama e no final de tudo você joga 3 punhados da comida que você levou para ele, 3 punhados para ela e 3 punhados dele, 3 punhados da dela, você tem que comer, né? Comer da comida dele, beber da bebida dele e da bebida dela. Se for do macho dele, se for da fêmea dela, né? Você vê que na Umbanda antiga, né? Até hoje ainda existe no candomblé de caboclo, né? No culto dos orixás também existe muito isso, que é a consagração, fortalecimento, a troca, alimentar a energia dentro de você, que nada mais é do que tomar o axé, né? Do que se dá ao caboclo, do que se dá ao Exu, do que se dá à pombagira, do que se dá ao orixá. Antigamente as pombagiras, os Exus, né, quando ia fazer lá o ato, né, então eles bebiam daquilo, né, pegava lá, né, e né, ou seja, aquilo ali trazia uma força, uma energia muito forte, um fortalecimento muito grande, né, aquela energia, né, graças a Deus e aos orixás eu passei por tudo isso, né? De primeiro modo realmente constrangedor, mas depois que você sente a energia, a positividade, aí fica bem melhor. Eis a importância de quando for dar bichos aos seus Exus, às suas pombagiras, aos seus caboclos e também aos seus orixás. Daí veio a tradição de lavar os pés, daí veio a tradição de não pode ser bicho doente, não pode estar mal, tem que chegar no terreiro dias antes, não pode chegar no dia da obrigação nem na hora. Por que não pode, Alaumir? Por causa disso, porque você passaria pelos atos de, né, consagração e fortalecimento dentro de você. E o que acontece? Ele tinha que passar por uns dias dentro da roça, descansando, que chamava de descansar, né? Não só o filho que ia dar de comer ao santo, e ao Exu e à pombagira, ao caboclo, mas também resguardando o corpo e também o zelador, a zeladora, o pai de santo, ele ia olhar para o bicho, né? Ele ia ficar sobre o quê? Sobre análise ali para ver se não estava doente, se não estava gripado, se não estava com algum vírus, se não trouxe alguma doença, né? Se não estava doente, né? Então ficava ali, ó. Chega dias antes, aí todo dia, né? Aquela pessoa que dá comida vai lá e avisa o pai, o bicho tá bom, o bicho tá com saúde. Aí sim, pode fazer a troca
de axé com o filho de santo, lá no ato, para manter a segurança. Muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas pegaram doenças gravíssimas dentro de quarto de santo e dentro de terreiros de Umbanda, exatamente por causa que não seguiram esse padrão, não seguiram esse rito, não seguiram essa tradição. Foram fazer tudo na doida, no mesmo dia, em cima da hora, sem resguardo nenhum, sem visão nenhuma, sem monitoração nenhuma do bicho, do animal que ia ser sacrificado, e acabaram se contaminando. Então, eu lembro que teve gente que pegou a elefantíase, né? Eu conheço histórias de pessoas que comeram aqui em Manaus, que pegaram a doença do pombo dentro do quarto de santo recolhido e tiveram que morrer. Morreram por consequência disso, né? Só que tudo é abafado, né? Tudo abafa, é AU, né? Só que isso é muito sério, isso é muito importante ser dito com muita responsabilidade, ser executado com muita responsabilidade, porque eu pratico isso e queria que todos praticassem. Até faço um pedido especial para todo babalorixá, para todo ealorixá, para todo sacerdote, para toda sacerdotisa, para todo zelador e toda zeladora. Por detrás de um iaô, por detrás de um filho de santo, por detrás de um médium, existe um ser humano de carne e de osso, que tem dor, que tem problema, que tem desejo, que tem, muitas das vezes você não faz ideia o sacrifício que ele fez para estar ali, ó, lhe servindo a sua casa, o seu axé. Então valorize, respeite e, acima de tudo, se preocupe com as dores deles, se preocupe com as fragilidades, né, com as necessidades, né? Se tem que tomar o remédio, se preocupe para dar o remédio do seu filho de santo na hora certa, né? Os bichos que você vai matar na cabeça dele, se justifique que não é bicho doente, principalmente quando ele pagar, assim, der o dinheiro na sua mão para você comprar. Compre os bichos bons, não vai querer economizar e comprar aqueles bichos do União, de doente, para matar em cima dele, que pode trazer uma contaminação através dos olhos, quando o sangue escorrer, ó, na respiração da boca, né? Então, há esse compromisso com a vida, com o bem-estar do ser humano. É importante ter. Então, eu lhe peço carinhosamente e respeitosamente, valorize o ser humano antes de você tratá-lo como escravo, porque Iaô, tratá-lo como escravo porque é seu filho. Ninguém é escravo, a escravidão já acabou. Muito cuidado, com aquela edição assim, tá lá aquele monte de comida, aquelas coisas todas, tem que comer com a mão e passar a mão nas pernas. Não é mais assim, viu? Não há necessidade, nada vai ferir o culto. O orixá não vai deixar de vir porque o Iaô lavou, higienizou a mão dele, porque pegou no cocô da galinha, porque pegou no cocô da coquém ou do bode, porque ajudou a limpar ali com a mão. Nada é mais importante do que a vida e o bem-estar dos seres humanos, porque o orixá, ele quer a gente vivo, com saúde, com alegria e com felicidade para servi-lo, porque não adianta estar ali servindo uma religião onde só se conte desgraça, doença, né? Pega feio a gente pedir tanta saúde, mas não ter saúde, né? Então é importante ali seguir esse padrão de respeito, de compromisso. Então, espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, tá bom? E faça isso, tá? Existem folhas específicas para o fortalecimento, para a incorporação, e vou passar aqui uma para finalizar, deixar aqui que pode ser feito o amanci. As folhas da sensitiva, o nome já diz, né? Algum lugar chama de dormideira, outro lugar chama de Maria fecha a porta, né? Que é aquela plantinha que você toca nela e ela se encolhe todinha. Aquela planta deixa bem claro que o alto teor de sensibilidade. Porque o que nós precisamos numa incorporação é sentir a energia. E muitas das vezes a gente não sente, né? Outra folha muito importante, não só no Paraorixá, mas também que pode ser usada na Umbanda sem problema nenhum, é a folha de obó, chama rama de leite, né? Que é a folha que também que chama, né? É a obó, que é muito importante. Dentre outras que são da Umbanda, que não são do Candomblé, que são muito importantes para o desenvolvimento, né? Os amancis, como o esturaque, que é uma folha de fortalecimento, de médium, de desenvolvimento. E dentre outras e outras e outras que vai de amanci para amanci, de linhagem para linhagem, tá bom? Espero aí ter ajudado todos vocês. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Você que gostou, dá o like, deixa o comentário, assina o sininho. E agora, em dezembro de 2022, nosso curso de odologia presencial em São Paulo. 2023, em algumas capitais do Brasil. Entre em contato com a gente, se inscreve já e vem estudar caminho comigo, tá bom? Também tá rolando a nossa campanha Coluna do Templo de Oxum 2,
que é um grupo no WhatsApp fechado, onde nós estudamos tudo isso que eu estou compartilhando aqui com você lá, num grupo fechado, onde você pode perguntar, questionar, tudo. Gratidão e até o próximo vídeo. Ah, se inscreve no nosso canal. Deixa uma pergunta aqui, ó. Deixa um comentário se você gostou ou não gostou. Até lá. Beijo de luz. Que meu pai Ologum Edé, que minha mãe Oxum, que todos os orixás lhe abençoe ricamente. Axé!